gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast no Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Estamos já no quarto episódio, tá demais, hein, gente? Tá muito interessante. Começamos aí uma nova temporada. Estamos tendo a oportunidade de conversar um pouquinho sobre um dos temas centrais, aliás, o tema central da Bíblia, que é adoração. De volta ao altar, está sendo uma lição bem reflexiva, prática, chamando a gente para um relacionamento pessoal com Jesus, para a gente fortalecer isso individualmente, em nossa casa, estabelecendo essa prioridade máxima que é buscar a Deus como a coisa mais importante de cada dia. E hoje não vai ser diferente. Eu acho que temos aqui uma grande oportunidade de batermos papo em torno de um assunto que tem tudo a ver com a nossa vida cotidiana. Espero que de alguma forma você também seja impactado, seja motivado, desafiado a estabelecer algumas prioridades na sua vida, no seu dia a dia, e de preferência que Deus seja primeiro de tudo, tá bom? Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer você que tem acompanhado a nossa nova temporada. Estamos na segunda temporada do ano, está sendo uma experiência bem interessante, e eu queria, desde já, desafiar você a continuar perseguindo a gente nas redes sociais, tá bom? Jovens Adventistas APL, acompanha lá os bastidores, a minutagem também, você vai direto lá no canal do YouTube da APL, Paulista Leste, e acompanha, compartilha também esse conteúdo para ser uma bênção para alguém que você ama, para alguém que você conhece aí, tá bom? Esperamos que esse conteúdo continue sendo aí um recurso a mais, uma ferramenta a mais para fortalecer a sua classe da Escola Sabatina Jovem, aí, o Maranata Class, esse lugar de encontro, de estudo e também de envio a cada semana para os nossos jovens aí na sua igreja local, beleza? Eu tenho aqui a alegria de receber, gente, a bancada de hoje. Pensa na galera top, ativa, motivada, envolvida, engajada. Eu sou meio suspeito, tenho um carinho especial por essa igreja. E eu quero mandar um abraço desde já aqui pra galera da Moca. Pensa, jovens da Moca. Vai lá, conhece essa igreja aqui na zona leste de São Paulo, vai ser uma bênção, tá? E eu tô com ele aqui, nada mais nada menos do que com ele, o líder, o Mor, o CEO lá dos jovens lá da Moca. Ele é formado em administração, é casado com a Bárbara. Ele gosta de desmontar carros, olha o hobby do cara. O cara só gosta de mexer em motor de carro. Tudo que envolve carro ele gosta, tá? E eu queria aqui mais uma vez agradecer a presença do nosso brother, nosso diretor de jovens e também digital de jovens, Cris. Muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast aqui, é um prazer te receber aqui. Maravilha, obrigado, pastor, pelo convite, obrigado por chamar a nossa galera da Moca. Viemos até uniformizados aqui com a nossa camiseta do Ministério Jovem lá da Moca. Você que não conhece o Ministério Jovem, tá aqui o convite para você vir lá conhecer os jovens Moca. Muito da hora, gente. Veio aqui a nossa equipe, veio a Nicole, que tá aqui com a gente também. Tudo que vocês querem saber sobre missão urbana é com a Nicole, ó. Ela é líder, diretora ali da ONG Child Impact. Então, se você quiser também acompanhar um pouquinho do trabalho dela, acompanha lá no Instagram Child Impact Brasil. Você vai saber tudo sobre isso. Ela, ó, kimono dourado dessa parte de missão, viu? É muito, muito legal estar aqui gravando com vocês e melhor ainda estar gravando com essa galera, como o pastor Fabrício já falou, maravilhosa. Incluindo, a gente tá falando de kimono dourado aqui, o kimono dourado da música da Moca. Olha aí. O Filipão, pai do Marcos e do Miguel, marido da Juliet e faixa preta aí da nossa galera dos jovens da Moca. Valeu, é um privilégio estar aqui com vocês, com essa equipe maravilhosa. Pastor Fabrício aqui, e eu quero apresentar aqui o faixa preta dos pastores. Cara, só tem faixa preta. Kimono dourado do podcast, pastor Fabrício Leão. Prazer estar aqui, pastor, com você. Prazer nosso, tá, Felipão? Obrigado. Felipe com PH, gente, pra ficar registrado aí, viu? É verdade. Bom, tá demais estar com vocês aqui, tá? Obrigado pela disposição de participar. E vocês representam, acho que muito bem, viu, os jovens aqui da Paulista Leste. É uma igreja muito especial, muito ativa e um abraço aí pra galera da Moca, tá? Vocês são demais. Bom, eu queria desafiar você, não esquece, tá? Compartilha o conteúdo, vai lá nas redes sociais. Não esquece a gente poder compartilhar esse conteúdo aí que vai ser muito legal, vai ser uma experiência muito rica para todos nós. Eu queria pedir agora que o Felipe começasse com oração, pedindo a bênção de Deus, igualzinho na sua classe de jovens aí, pra gente estudar, revistar aqui o estudo da lição dessa semana. Ora com a gente. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, por tua presença aqui neste lugar, ó Pai. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Pedimos o teu auxílio agora, Deus, para comentarmos dessa lição que está tão maravilhosa, Senhor. Amém. Ó Deus, que o Senhor venha habitar entre nós, ó Deus, todos os dias da nossa vida, Amém. assim como o Senhor, desde o início, quis habitar no meio do teu povo, Senhor. Amém. Te agradecemos por todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Felipe. Bom, gente, o tema do episódio de hoje está muito legal.
Já está aqui na nossa tela, tá na sua telinha também em casa e acompanhando. Tá muito, muito interessante. Um lugar para mim. Essa lição tá bem pessoal, né? Tá chamando para essa questão do relacionamento. Aí começou falando sobre isso, desde o Éden, como é que Deus foi trabalhando ao longo dos patriarcas ali, essa necessidade, essa realidade, essa referência, né? Essa referência espiritual que a lição tem comentado aqui sobre a questão do altar, né? Tem que ver essa relação de altar com adoração, o que isso representou no passado. A gente vai voltar um pouquinho para o passado também agora, né? Mas agora a gente percebe que há na Bíblia aí uma espécie de afunilamento, né? Parece que Deus está demonstrando de forma bem específica o desejo que ele tinha e tem, né? Continua tendo de habitar com a gente, de morar com a gente, né? É muito legal pensar que Deus quer ter uma casa, um lar, né? Todo mundo tem a referência de voltar para algum lugar, né? Ter um lugar onde se possa se sentir aconchegado, né? Sentir parte, pertencimento. E parece que Deus parece que não é diferente da gente, não. Né? Eu vou ler o texto aqui, já, depois eu vou para a tirinha, pode ser? Pode ser? Perfeito. Claro. Eu vou ler aqui Êxodo. Eu recomendo que você leia o capítulo todo o capítulo 25 de Êxodo. É uma descrição de todas as orientações dadas por Deus, né, para Moisés no Monte Sinai. Isso é muito interessante, né, como Deus foi detalhista em apresentar detalhes sobre a casa, o lugar, a referência que ele queria ter para se encontrar com o povo. O texto básico que eu vou ler aqui está aqui. Eu vou ler de trás para frente, tá? No final do capítulo, verso 40, diz, está toda a recomendação, o tamanho, o tipo, os utensílios, o tecido, quem deveria manusear, como deveria acontecer, todos os rituais que deveriam acontecer naquele lugar, no santuário, né, terrestre. Verso 40 fala assim, ó, cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Aí depois seria o capítulo todo, mas aqui tem um ponto importante, verso 8 do capítulo 25. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Achei esse texto extraordinário. E esse desejo de Deus, né, de morar com a gente, né? E não foi assim, vai lá, né? Manda lá os anjos fazerem uma mobília especial. Não, eu quero que o meu povo participe. Eu quero que eles participem doando, enviando material, confeccionando. Claro que ele selecionou algumas pessoas para isso, representando todo o povo. Mas o desejo de Deus, né, eu fiquei pensando aqui em construir, né? Eu vi lá a sala de vocês na Moca, né? Tem a cara de vocês, cada um colocou ali uma coisinha, tem um logo e tal, tá cada vez mais aconchegante, né? Agora tem até TV, pastor. A gente colocou um suporte, agora a TV tá direcionada que para da hora, todo né? mundo. E é interessante, né? Quando todo mundo participa, né? Aquele lugar toma um significado completamente diferente, né? Quando todo mundo participa dessa construção, desse ambiente, né? Não é à toa que tá sempre lotado lá, né? Porque de fato na minha visão, um quarto customizado na casa de Deus, que é lá na Moca, né, para os jovens. E é mais ou menos isso, né? Parece que Deus ele queria que o povo entendesse o que ele queria fazer e queria que eles participassem de detalhes para que aquele lugar realmente fosse uma casa, um lar de verdade, né? E lá só tem sentido quando a família está junta, né? Então, e a gente tem essa descrição, né, desse lugar, dessa habitação, um lugar para mim, né, literalmente para mim, para eu morar no meio do meu povo, para que eu esteja no meio deles. Tirinha da semana, eu queria pedir aqui, no pessoal da técnica aqui, eu queria ouvir de vocês aqui qual que é a impressão de vocês, e eu queria ouvir de vocês qual é a impressão que vocês tiveram ao olhar para a tirinha, o que chamou a atenção de vocês. Eu sei que você já sabe o contexto todo, né, do capítulo 25, mas o que vocês extraíram para vocês pessoalmente ao ter contato com a tirinha da semana? Antes da gente entrar na tirinha, quando você estava lendo ali o verso 8 do capítulo 25, eu notei um detalhe. Gente, só para constar, viu? A Nicole é apaixonada pela doutrina do santuário. Viu? Amo o santuário. Essa manja, viu? Pode. Não, gente, vou falar a verdade. Eu passei por um curso de missão e eu tive que fazer uma aula de santuário. Eu falei, ai, que droga, vai ser um porre, aula de santuário, meu Deus. E você começa a entender o santuário, você começa a entender o plano de salvação de uma forma tão clara expressada no santuário. Simplicidade e profundidade. Cara, e é o amor de Deus expressado de uma forma muito linda. E é por isso que eu amo o santuário. Mas quando a gente olha aqui o verso 8, no capítulo 25, a versão que o Fabrício leu não dá esse detalhe, mas aqui a minha dá. E ele fala assim, farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, a gente sabe que Deus tem um desejo de habitar no meio da gente, mas ele sempre tem ali, ó, eu vou habitar com vocês, mas vocês fazem um santuário para mim? Para eu poder estar no meio de vocês? Sempre tem que ter uma permissão humana para que Deus habite perante nós. Ele nos ama desse jeito. Mas aí, já entrando então na tirinha, pastor Fabrício,
Eu fico muito apaixonada pela ideia de que Deus troca um palácio celeste por uma tenda humana para estar com a gente. Sensacional. Muito bom. Gente, alguém se habilita aí? Falar algo mais assim? Eu vejo... Verdade, Nicole. Eu gosto de tudo isso que a Nicole falou. E eu vejo uma coisa também muito interessante, que é a vontade de Deus em querer estar conosco desde o passado. Desde a queda do homem, quando Deus vai atrás de Adão e de Eva, né? E aí Deus vem a Moisés e fala, ó, construa para mim um tabernáculo ali, um santuário, uma casa que eu quero habitar no meio do meu povo. E eu vejo que Deus, ele não se satisfez com isso, porque ele envia Jesus, depois de Jesus, habitou no nosso meio, e ele vem na forma do Espírito Santo, que é para habitar dentro da gente. Então, para você ver a vontade de Deus de estar junto com a gente. É isso que eu vejo quando eu leio essa tirinha, quando eu leio esse verso, especificamente esse verso 8 que a Nicole disse, eu penso nisso, a vontade de Deus de estar com a gente. Sensacional. Quando eu olhei a tirinha, até cheguei a comentar com o Felipe antes da gente chegar no podcast, falei assim, cara, você vê, né? Deus largou, deixou tudo lá em cima e falou assim, não, eu quero habitar no meio do povo, eu quero habitar com o meu povo. Então, quando a gente olha ali, lar doce lar na tirinha, fala, meu, não é só a casa de Deus, mas ele quer que aquilo seja junto com ele, que nós estejamos com ele. Não, por isso que é o lar doce lar. Então, você tá vivendo com Deus. Naquela época era diferente, a gente tinha ali o templo. Hoje, Deus, que nem o Felipe falou, habita, nossa. Então, a responsabilidade até dobra, não é? Do que naquela época. E é interessante pensar no conceito de lar, Cris, porque qual a diferença de uma casa e de um lar? Alguém pode argumentar que a diferença da casa e do lar é de estar com aqueles que a gente ama, né? O que torna um lar é a presença dos nossos amados. Exatamente isso. E era isso que Deus queria. Deus não queria só uma casa na terra, ele queria um lar em meio aos seus amados. E você tocou num ponto importantíssimo, né? Que o formato do santuário é um formato de tenda, né? E a gente imagina, isso é uma coisa muito provisória, né? Não era uma casa constituída, né? Assim, fixa, permanente. E eu acho lindo, a princípio, de Deus para fazer um santuário, nas especificações que ele dá, da forma, tudo era moldável, tudo era fácil de dobrar, levar. Modular. Modular, é verdade. Mas, na realidade, a intenção de Deus não era porque era uma coisa provisória no sentido de, ok, eu vou passar aqui, um campo 4 dias, depois, continue aí. Não. Era para que, para onde ele fosse conduzindo, o povo deveria ir também. É lógico que depois uns templos é feito de forma fixa, permanente e tal, etc. Depois até numa briga lá, quando Jesus chega lá, estão preocupados onde deveriam adorar. Era no Monte Gerizim, era em Jerusalém. A preocupação nunca foi essa. A preocupação foi, eu quero ficar com vocês. Eu quero dirigir vocês. Tanto que o povo só se movia quando o santuário era desmontado e se movia, quando a nuvem se movia. E era muito interessante, né? Então, Deus, na realidade, ele não veio passar férias. Na verdade, o mesmo verbo que é usado aqui, habitar, na versão dela, é o mesmo verbo usado por Jesus em João capítulo 1. Tabernacular, né? O habitar é habitar para nunca mais ir embora. É um negócio muito, muito profundo. Quando Cristo ele se encarna, ele não vai assim, com um tempo e depois, não. Ele habita entre nós e nunca mais vai deixar de ser homem. Então a ideia do santuário é uma coisa assim, muito, muito profunda realmente, né? E de fato, você tocou no ponto importante, né? Não é o lugar físico em si, né? Que determina se aquele lugar é um lugar aconchegante, um lar, não é? Quando eu comportava, né? Eu falava assim, a diferença de um lar, né? E a casa, né? O lar é um lugar de lealdade, de amor, de respeito, né? Só essas coisas constituem um lar. Não é a tenda, o espaço em si, né? Mas o que é feito ali. Então, o que é feito ali dá um significado muito profundo ao tipo de relacionamento que Deus queria ter com o seu povo no passado e também com a gente hoje, né? Então, tá demais, tá muito legal. Acho que é um tema muito profundo, tem muito a ver, tem coisa para ensinar pra gente. Vou falar em contextualizar, que é pedir até o nosso especialista aqui, o Cris, o cara manja, viu, gente? Vamos lá. E então, tem uma introduçãozinha aqui da história do autor da lição, eu queria que você compartilhasse com a gente aí, tentasse contextualizar de forma geral aí a nossa lição. Claro. Na lição de domingo tá falando, tem o título até de Encontrando um Lar. Aí o autor da lição fala um pouquinho dessa história que ele contou sobre quando ele e a esposa dele tentaram encontrar um lar, que eles até, a primeira moradia deles, eles acabavam, nem sabia que isso existia também no Brasil, de um ar-condicionado compartilhado entre as casas, que ele conseguia até sentir o cheiro de outro lugar, que não era a casa dele. E ele falou que morar naquele lugar não era um lugar que ele tinha como lar, não é? E eles fizeram um plano na época de economizar dinheiro e tal.
E em 6 meses, ele fala aqui que ele conseguiu uma casa de acordo com os planos de Deus. Eles conseguiram comprar a primeira casa deles, né? E é engraçado quando a gente fala de encontrando um lar, quando a gente vai buscar um lar. Será que a gente realmente busca um lar? Quando a gente fala, encontrei aqui um lugar que eu me sinto bem, mas será que aquele lar é o lar que Deus preparou para você? É o plano dele para você? Será que realmente é aquilo que Deus fala assim, filho, esse não é o lar que eu quero, o lar que eu tenho para você é muito melhor. Eu me lembro quando eu estava procurando uma igreja, né? Tava eu e a Bárbara, a gente casou e a gente ia de uma igreja a outra, a gente não se sentia em casa, a gente não se sentia num lar. E por um acaso a gente acabou encontrando a Moca. Quando a gente chegou na Moca, a gente acabou sentindo que era um lar pra gente. E a gente ficou lá, a gente chegou e tá até hoje. E a lição menciona aqui que após 400 anos de escravidão no Egito, Deus ansiava por tornar os filhos de Abraão livres. E, no entanto, ele fez uma das primeiras coisas que foi o quê? Ele libertou o povo e construiu um lar para habitar no meio deles. Só que acho que o povo não entendia a grandeza que tinha nas mãos deles ali, de ter Deus já habitando com eles, sabe? Deus tá próximo ali deles. Acho que eles, naquela época eles não conseguiam ter visão do tamanho, da dimensão que era ter Deus com eles. Interessante demais. Eu achei no final dessa parte de domingo aqui, do contexto, diz que Deus encomendou uma casa para si mesmo, né? Fiquei imaginando essa cena, né? Porque de fato é isso que acontece, né? Ele dá todos os detalhes para Moisés, metragem, aonde deveria ser colocado, quais são os materiais que iam ser usados, não é? Tinha que ser no centro, né? E interessante que no texto ele fala, se atente para fazer do jeitinho que eu disse. Isso. Então é muito interessante, né? Isso tem muitas lições pra gente, né? Uma delas é o fato de que a vontade de Deus sempre é melhor pra gente, né? E embora tenha coisas que a gente a princípio olha, a gente não entende muito, né? Tem muita coisa de ordens que Deus dá pra gente. Na mente judaica, né? Eu vi um cara também da área do Oriente Médio, viver lá, ele falando sobre respeito, né? Falando que quando o pai dele pede uma coisa, ele só obedece, ele entende depois, não tem que ficar... Não, por quê? Porque eu sei que meu pai me ama, então você está pedindo é importante para mim. Isso era bem claro na experiência de Isaac com Abraão, o cara só foi, entende depois. Então, é interessante, né? Embora a gente não entenda muitas coisas que Deus nos orienta, em detalhes, porque Deus é muito detalhista, né? Mas quando ele está sendo detalhista e está pedindo algo de forma assim específica, pode ficar ligado, fique atento. Porque tudo que Deus está orientando para a gente em relação a esses detalhes é porque ele não quer que esse relacionamento seja rompido, né? Ele quer que o negócio funcione mesmo, ele quer que isso seja bem fortalecido, né? Essa relação que ele quer ter com a gente. Até coloquei aqui, lar é um lugar de encontro. Esse ponto que Deus estabeleceu, de referência no meu povo de Israel, nada mais é do que um convite, olha, eu quero me encontrar com vocês. E não é uma coisa assim, uma festa ou então a cada semana. É todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Sabe o que é muito louco sobre isso, Fabrício? É que pensa assim, quanto tempo esses caras passavam viajando, né? Então viajava, e olha como a perfeição dos detalhes divinos e por que era tão importante fazer as coisas exatamente como Deus mandou. Vamos pensar aí que esse templo durou 40 anos. Montando e desmontando, e montando e desmontando. Gente, eu tenho pavor de desmontar meu guarda-roupa pra não mudar. Pavor! Mas a arca montou, a arca não, né? Mas o santuário foi montado e desmontado por 40 anos. Mas tocando no que você falou da importância deles estarem ali em adoração com eles, tinha que desmontar, carregar e montar de novo entre as 9 da manhã e as 3 da tarde. Porque às 9 da manhã tinha sacrifício e às 3 da tarde tinha de novo. Então a perfeição do detalhe divino foi para que em tudo isso eles nunca perdessem um momento com Deus. Quantas vezes a gente tá com pressa? Não, eu tenho que chegar do destino A ao destino B. Não, eu tenho que ir um pouquinho mais longe. Deus falava, vocês vão andar só o que vocês conseguirem andar. Para desmontar essa arca e montar de novo e não perder um momento comigo. Sensacional. Então é interessante demais, né? Inclusive, Nicole, na parte do Compreenda aqui, diz que Deus ele tinha um profundo desejo de morar com a gente, né? Você até mencionou, né, de que Deus era muito criterioso para que nenhum encontro fosse perdido, né? O que você queria destacar mais desse aspecto aqui, dessa vontade de Deus de habitar, de querer morar com a gente? Eu vou já pular para segunda-feira. Então, bora lá. Eu acho muito interessante, a lição aqui de segunda traz pra gente, quando Deus tirou eles do deserto, foi assim, não, eu preciso tornar vocês, seres humanos, civilizados novamente. Tirou eles do exército, não. Tirou eles do Egito e trouxe-os para o deserto. Então ele chega assim, ó, o básico do básico que vocês precisam entender para viver em sociedade. Bora lá, tome os 10 mandamentos, tome como vocês
tratarem o meu sábado, como vocês, os animais, o respeito, tudo Os que era mais básico, escravos. os escravos, como Deus tem amor As por todos, né? mulheres, As né? mulheres, muito importante aí. Mas em meio a tudo isso, no início do que ele fala, o que é mais essencial para vocês? Toma aqui a base da sua sociedade, e na base da sua sociedade tenha o meu santuário, porque eu serei o centro da sua sociedade. E por isso que a gente falou muito dessa questão da centralização da arca. Deus estava tornando muito claro para eles: eu sou o centro da sua sociedade. Ninguém vai estar numa ponta longe demais de mim, ninguém vai estar numa posição onde não possa vir me adorar. Eu quero morar no centro da sua sociedade. E pegando o que você falou, até a lição menciona, fala assim, adorar a Deus é o centro da vida. Né? Que ela até está grifada aqui, falando que esse ponto, quando Deus escolheu viver entre os israelitas, sua presença garantiu que teriam sua proteção e provisão. E mostrando que o santuário estava ali porque ele tinha que mostrar para todo o povo que ele é o centro da vida. Não você, não fulano, ciclano, mas ele. A casa de Deus era um lugar para reconciliar relacionamentos e receber perdão dos pecados e experimentar uma vida plena. Eu achei muito bom Eu isso. queria compartilhar com vocês aqui uma pergunta. Eu queria ouvir a resposta de vocês aí, tá? Achei muito legal, achei muito reflexivo, fiquei pensando nisso. Como você acha que era viver tendo Deus constantemente no meio do acampamento? Eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Fala. Se o povo antigamente olhasse a gente agora, será que eles perguntariam como é que Deus é saber que Deus vive dentro de você? É verdade. E aí, o que vocês acham dessa ideia aí? Eu acho que é o que eu comentei até um pouquinho do contexto de domingo. Eles não sabiam a grandeza que era ter Deus ali próximo a eles. Eles não sabiam que era ter aquela proteção divina ali próximo com eles. Eles não sabiam que era ter aquele cuidado, aquela provisão que Deus tinha. Porque se for parar para ver, Deus não deixava faltar comida, Deus não deixava faltar água, Deus não deixava faltar nada para eles. À noite estava frio, tinha Uma nuvem de fogo para esquentar eles. Né? Tava muito quente durante o dia, o que vinha? Uma nuvem para poder dar sombra para eles. Então, assim, a provisão de Deus era em todo momento. Então, eles moravam com Deus e eles nem percebiam isso, que Deus estava próximo com eles. Proteção, né? A proteção divina. Hoje, o que nem o Felipe falou, a gente tem Deus dentro da gente, a responsabilidade é maior. Mas muitas vezes a gente nem percebe que Deus está com a gente. Mas olha que interessante pensar que isso acontece em um momento que eles estão vindo de estar cercados de paganismo. Todo canto que eles olhassem a qualquer momento no Egito é o deus do sapo, é o deus pagão disso, é o deus da fertilidade, é o deus do rio. O rio era um deus, tudo era um deus no Egito. Então eles estão vindo de estar constantemente olhando para deuses pagãos. Então Deus tira eles totalmente de um ambiente onde eles estão cercados por deuses pagãos e Deus coloca a sua presença visivelmente em meio deles, para que eles pudessem agora se lembrar: é o Deus do exército, é o Deus do céu, teve que haver toda uma reconstrução mental, apesar deles terem teoricamente mantido sua adoração no Egito. Deus traz eles para serem relembrados. Teoricamente eu digo porque daqui a pouco chega um bezerro de ouro aí, né, para lembrar que não é bem assim. Então Deus está falando: eu preciso que vocês se lembrem constantemente de mim, porque vocês passaram por uma lavagem cerebral aí no Egito. Literalmente. Mas outra coisa 400 aqui, anos. sem querer monopolizar o microfone, mas já monopolizando, que eu acho muito bonita, é que aqui tem o highlightzinho aqui de azul, que ele fala assim, né? Primeiro e mais surpreendente elemento dessa instituição de Deus é sua decisão de viver entre pessoas que eram espiritualmente infiéis. Cara, eles estão vindo do paganismo, eles estão tão impuros, e a gente é tão impuro nesse momento, e quantas vezes a gente acha: eu tenho que me limpar para vir à presença de Deus. E Deus fala: eu vou colocar a minha presença em meio de vocês, para que vocês possam então deixar o seu paganismo. É a minha presença em meio de vocês que vai então remover todas as impurezas que precisam ser removidas de vocês. E acho que talvez um dos desafios que a gente tem em relação a pensar nisso, né? Saber que Deus queria no passado, né? E também quer viver constantemente no meio da gente, né? No nosso dia a dia. Às vezes a gente não tem, assim, a noção da bênção e do privilégio que é ter alguém do nosso lado, obviamente totalmente distinto em relação à natureza, santidade, pureza, poder, né, em relação a gente. O desejo desse Deus de se relacionar com alguém tão frágil como a gente, né? E talvez o privilégio que nós temos, né, que é muito grande, não é tão bem aproveitado como deveria ser, né? Imagina você
poder acordar pela manhã e a primeira coisa do seu dia é você conversar com esse Deus, né? Maravilhoso. Você entregar para Deus o que está enfrentando, passando, né? E ter essa segurança de que ele vai fazer o melhor por você naquele dia, né? Era uma adoração que era constante, né? Então Deus queria ter um relacionamento diário, permanente. Então, até os próprios sacrifícios, né? Eles acontecem cobrindo toda a parte do dia, né? Fora a presença dele à noite também, enfim. Mas eu vejo nesse panorama todo do santuário o desejo de Deus de dizer assim, meu filho, eu quero ter um relacionamento pessoal e íntimo com vocês. Constante. Eu acho que esse é o maior desafio que nós temos hoje, né? Porque hoje é muito fácil dispersar, né? É muito fácil, gente. Você quebra um dia de comunhão com Deus, parece que vira um tormento sua vida, né? E é o que Deus não queria. Por isso que o desejo de Deus é de ser o centro da vida deles, né? Como também da nossa, né? Então, eu acho que esse privilégio que a gente tem, a gente deveria aproveitar mais, né? Desfrutar mais, né? Sim. De um Deus perfeito que quer estar com a gente o tempo todo, né? É o desejo dele pra gente o tempo todo. Só que esse santuário, ele tinha muitos símbolos, né? Tinha muitos significados, né? Tinha muitos detalhes, né? Tudo representava alguma coisa. E vamos agora a ele, gente, especialista em santuário. Que vai dar detalhes aqui para nós aqui. O que aqueles símbolos e tipos, tinha muitos elementos, tinha mobília, tinha muita coisa naquele santuário que Deus tinha recados bem específicos para dar para o seu povo, né? Para nós também, né? O que esses símbolos e tipos representavam? Sim, eu acho interessante também que Deus ele pede para Moisés, né, fazer tudo exatamente como ele tinha mostrado. O santuário que foi feito aqui na Terra, ele era uma cópia do santuário celeste, do santuário lá do céu. Então, o mesmo santuário que existe no céu, Deus mostrou para ele e falou, faça desse jeito. Se ele colocou as medidas, colocou o jeito, é porque tinha uma cópia. Uma cópia não, né? O original. Aqui era uma cópia, né? Os símbolos, eu achei legal os símbolos também, porque os símbolos eles simbolizam, tem o pão, tem o castiçal, tinha a arca também. O pão simbolizava a palavra de Deus, né? O pão. O castiçal, a luz da verdade, o Espírito Santo. E tem a Arca da Aliança, que era a própria presença de Deus, né? A Arca da Aliança, que tinha ali os 10 mandamentos. Em formato de trono, que era um símbolo da presença de Deus, que Deus ele estava ali realmente, né? Era onde ele, vamos dizer assim, que era onde ele sentava, onde ele estava ali, né? Habitando. Achei muito bacana. Tem uma pergunta que fala aqui na lição, na parte de baixo aqui. Qual objeto do santuário simboliza algo que você deseja fortalecer em sua vida? Quais são algumas maneiras de começar? Na minha vida, o objeto que simboliza para fortalecer, que eu quero fortalecer, é o castiçal, a luz da verdade. Que eu acho, de fato, muito importante a verdade da palavra de Deus, aquilo que ele nos instruiu. E eu vejo que Deus ele instruiu tão especificamente, e a Bíblia ela é assim. Ela conta a verdade e eu creio que a verdade ela tem que ser obedecida de acordo com o que está realmente na palavra de Deus. E vocês, tem algum móvel, algum item que falou para alguma área da vida de vocês que tem que fortalecer ou crescer? Tem. Aqui, pelo menos para mim, né? Quando eu li esse pedaço, fala assim: a mesa dos pães, a proposição que representava a palavra de Deus, pela qual devemos viver todos os dias. Eu acho que o que simboliza para mim, que eu desejo fortalecer para mim, é viver o evangelho todos os dias. Mas não viver o evangelho de falar, mas sabe quando você, do jeito que você anda, do jeito que você fala, do jeito que você se expressa, do jeito que você se veste, falar assim, eu sei que o Christian vive o evangelho, eu sei que ele transparece Cristo. Porque tem algumas pessoas que você olha, só de você não precisa nem falar que a pessoa é evangélica. Você sabe, assim, essa pessoa, ela transparece Cristo na vida dela, no agir, no pensar, no falar. Então, acho que isso é um ponto que eu gostaria muito de fortalecer na minha vida, para viver o evangelho em tudo que eu faço, respirando já ele. Show demais. Nicole! Sem querer repetir, mas acho que uma coisa que me marcou foi exatamente o que o Felipe falou. O Espírito Santo, né? O candelabro aí, Também, a necessidade do Espírito Santo, da luz da verdade através do Espírito. A gente entende que é o atuar do Espírito no nosso coração que nos transforma. E eu quero ser transformada pela verdade, pelo agir do Espírito Santo na minha vida. Eu fiquei pensando nisso aqui, né? Eu tava um dia desse orando a Deus, né? Para compartilhar a palavra, né? Para ser um instrumento para tornar a mensagem mais compreensível, né?
eu estava dizendo para Deus, Senhor, eu preciso de mais iluminação, preciso de compreensão da tua palavra para que ao pregar seja algo relevante, né? E ao mesmo tempo que é uma necessidade pessoal, né, como pregador e tal, a gente fica assim pensando, meu Deus, como a gente é medíocre muitas vezes, né, de achar que depende, é claro, depende do esforço, estudar, etc. Mas o Espírito Santo é quem dirige e coordena tudo que ele quer que seja falado, né? E Deus falou assim, só me peça então, cara. Pede mais, tem que orar mais por isso, né? Tem que pedir mais a Deus, né? Então, é muito interessante, né, o fato do santuário dizer, apresentar para nós que Deus tinha e tem luz suficiente para manter tudo claro o tempo todo. O santuário é tudo um negócio bem travado, fechado, né? Então o tecido era bem denso também, as cores também. Só dava para iluminar lá dentro por conta do castiçal. Sem isso não tinha, é muito complicado. E a mesma coisa em relação a gente também, né? Como o santuário de Deus, né? A gente só tem iluminação, compreensão, direção, ideia da verdade de Deus para nossa vida através do Espírito Santo. Não tem outro jeito. E é constante. Né? Constantemente os sacerdotes mantinham aquilo aceso, né? E para manter aceso tinha que colocar azeite, né? O tempo todo, para não apagar. Imagina, o negócio é muito interessante. Então, manutenção constante. Eu necessito da presença do Espírito Santo para ser relevante. Tem que crescer, clamar, orar mais por isso. Palavra-chave da semana, gente. Tá correndo já, tá acabando já. Tá acabando. A palavra-chave da semana é habitação, tá? Então, imagina agora Jesus comunicando para você, para sua família. Imagina, eu fiquei lendo isso aqui, eu fiquei pensando, Fabrício, eu vou passar aí uma semana na tua casa. Às vezes vai chegar um amigo em casa, né? Uma pessoa, agora tem mesmo uma amiga nossa, né? Um casal, a gente se reencontrou e ele já 2 vezes tentando marcar para ir lá para casa, né? E também dessa vez não vai dar por conta de eventos e tal. Mas a gente já fica pensando, cara, mas tem que arrumar a casa, tem que limpar, né? Tem que organizar, né? E aí quando chegar a pessoa, você não vai ser, né? Tem tendência nossa não querer ser igual quando você tá só com a Aline, né? É engraçado isso, né, cara? Verdade, isso é a gente tem a tendência natural de querer manter as aparências, vamos ser educadinho aqui, né, cara? E tal, né? Você fica todo, né, comedido. E eu fiquei pensando, cara, já imaginou se Deus falasse, Fabrício, eu vou passar aí um tempo na tua casa. Como é que eu reagiria? É? Sabendo que ele sabe de tudo, né? Como eu sou de verdade, né? Sem ficar com filtros, com máscara, com nada, né? Deus, eu fiquei pensando nisso, né? E fiquei assim, imaginando como a gente tem uma tendência natural, né? No dia a dia, com pessoas que a gente sabe que não passam de seres humanos também, né? Que também, às vezes, agem de forma mais, no cotidiano, mais educado, mais informal, né? E a gente fica todo, né, cheio de mimimi, né? De cerimônias. E Deus, ele fala assim, meu filho, ó, eu só quero morar aí, eu quero entrar aí. Tal como foi no passado, né? Eu quero habitar com vocês, eu quero morar com vocês, né? Mas eu fiquei pensando nisso. Com amigos a gente fica meio que preocupado com as formalidades, imagina com Deus, né? E é para ser completamente ao contrário. Totalmente investido, né? Porque se tem alguém que sabe como a gente é, que conhece a vida da gente, sabe como a gente é de verdade, é ele. Essa pessoa é Deus, né? E é o que ele já fez, né? Na verdade, é só um exercício pra gente aqui ficar pensando. Isso que você falou, pastor, me lembrou de uma história de um pastor que eu vejo na internet. E ele falou que ele criou uma técnica para não brigar com a esposa dele. Ele falou que quando ele tá muito nervoso com ela, ele pensa, finge que ela não é a sua mulher, finge que ela não é a sua mulher. Que louco, né, cara? Porque com outra pessoa a gente evita de ficar brigando, não quer manter as aparências. É isso aí. Palavra-chave da semana, gente, é habitar. Eu queria ouvir aqui, começando pelo Cris. Qual é o teu texto que você escolheu e qual é a palavra que você queria acrescentar na nossa receita? Eu escolhi Salmos 22, que fala, na minha versão, que do seu templo Deus lhe envie socorro e que do Monte Sião ele o ajude. E a palavra que eu escolhi é estar junto. Porque dentro de habitar, quando a gente habita, a gente está junto. E quando a gente chama Deus para estar conosco, ele vai estar junto com a gente, vai estar no nosso tempo, ele vai estar habitando com a gente junto. E ele vai estar ali nos dando a proteção necessária. Muito bom. Nicole, teu texto, tua palavra? A minha palavra é intercessão. O texto aqui é Hebreus 9, 23 a 25 e fala: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestes com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus.
nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como um sumo sacerdote que a cada dia do ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, é até o 25? Passei, isso. Mas é assim, como é que a gente consegue habitar com Deus agora? Por causa dessa intercessão de Cristo. Por causa desse sangue que foi derramado dessa intercessão, isso permite que agora a gente continue habitando com Deus. Sensacional. Inclusive, né, o próprio santuário, na verdade, representava Cristo, né? Aí a gente começa a entender porque que Deus queria morar com a gente, né? Através de Cristo, né? Não tem outra forma, né? Através de Jesus, a gente tem o privilégio de ter acesso direto a Deus, né? Sim. Conexão direta com Deus, né? Sem cerimônias, né? Sem máscara, sem preocupações, sem fingimento, né? A gente não precisa ficar mantendo a etiqueta, né? Você pode ser você mesmo, né? E o mais importante, a presença dele vai mudar tudo na nossa vida. Felipe, teu texto, tua palavra. O texto que eu escolhi foi os Salmos 63, do 1 ao 2. Eu li esse texto cantando. Eu lembrei da música do Daniel Ludwig. Ó Deus, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça... A palavra que eu escolhi foi morar, Também. que é quando Deus quer, né, vir e morar em nós, que Ele quer habitar no nosso meio, quer habitar dentro da gente. Ele quer fazer, assim como a gente leu um pouquinho atrás, Deus ele quer fazer tudo novo dentro da gente. Ele quer vir, habitar e colocar tudo no lugar, do jeito dele, porque ele sabe aquilo que é melhor pra gente. Então, quando Deus mora em nós, quando ele habita em nós, quando nós permitimos essa mudança, tudo fica bem. As coisas ao redor podem estar dando tudo errado, mas se você está em paz, se você está em paz com Deus, ele está habitando em você e colocando tudo no lugar, tá tudo em paz. Com você e Deus, tudo tranquilo. Sensacional. Nesse momento que eu fiquei lendo e pensando, né? Eu fiquei pensando, mas Deus é um hóspede na minha casa ou é alguém da minha casa? E quando é um hóspede, você até tem preocupação de vai bater a porta ou não, né? Interessante, né? Que você quer deixar uma boa impressão. Engraçado, né? Mas com Deus é para ser diferente, né? Essa compreensão, né? Imagina, achei legal um exercício que a lição fez a gente pensar aqui. Os anjos habitam nosso lar, cara, nossa casa, já pensou? Nós temos orientação, né? Nós queremos, né? Ellen White é a voz profética aos adventistas. Ela fala que os anjos habitam na nossa casa e gostam de estar no ambiente de ordem. Esteja limpo. Olha que loucura, né? Não habitam em um lugar que tem confusão, que tem briga. Não sei. Imagina, é muito interessante isso, né? No Adventista ela fala sobre isso. É só a gente pensar, se a gente quer ficar num lugar que tá todo mundo brigando. Você vai visitar alguém, aí o pessoal começa a brigar dentro da casa. Melhor eu ir embora. Não é? Melhor É interessante, né? Então, partindo desse ponto de vista aqui, na realidade o que Deus gostaria de ser, longe de ser um hóspede, um visitante, né? Alguém da família, cara. Aliás, o centro da família, né? Minha avó em casa é uma católica muito praticante, né? Até os 82 anos de idade. Ela se batizou já no final da vida. E eu me recordo demais, minha avó tinha um oratóriozinho em casa, tinha um caixotezinho de madeira com uma cruzinha em cima, tinha um textozinho dela, tinha algumas imagens que ela orava ali, intercedia e tal. E ela fazia isso umas 3, 4 vezes por dia, cara. Então a gente entrava no quartinho, casa bem humilde, entrava no quartinho, já era diferente, né? Porque já tinha um lugar ali de oração, né? De adoração. Um lugar dedicado para isso. Dela, me recordo demais, os joelhinhos dela tinham aquelas cartilagens assim que de tanto machucar, aquele calombinho assim, sabe? Um calo enorme. Ela se ajoelhava em cima daquilo, deve doer, ela não tinha. Todo dia. Voltava pro dia. Aí eu fiquei pensando, caramba, minha casa é um santuário. Minha casa é um lugar onde Deus mora mesmo, onde ele é o centro do negócio, sabe? Ou é a TV? O que é o centro lá da minha casa? Então Deus, ele não pode ser um hóspede, né? Uma pessoa que a gente, agora é o culto. Quando o culto, Deus está aqui, sabe? Ele está ali o tempo todo. Os anjos dele estão ali o tempo todo, né? Então, para mim, esse negócio aqui me levou muitas reflexões, né? Que a gente precisa entender que Deus, ele quer morar com a gente, cara. Ele quer habitar em nossa casa, em tudo.
Ele não pode ser alguém que... fala baixo, Deus está aqui, viu? Não, ele está ali o tempo todo. Então, é importante que a gente não perca isso de vista. Caminhando já para o final aqui, eu queria pedir a ajuda do Cris mais uma vez, tá? Vamos lá. Porque a lição diz que a adoração, ela cura, cara. Como é que isso funciona? Eu achei muito interessante a lição nesse dia de quinta, quando fala cura na adoração. Que ela até fala assim, adorar a Deus tem incríveis efeitos benéficos. Aí fala que tem pesquisas científicas que mostram que a oração pode melhorar significativamente sintomas de depressão, ansiedade, e realmente a oração tem um poder de cura, né? Eu vou contar uma situação bem rápida aqui, de que eu estava passando um momento que eu estava me sentindo ansioso por um negócio que ia acontecer em segundos, sabe? Que eu falei assim, olha, eu vou encontrar uma pessoa. Eu falei, meu Deus, vai encontrar. E sabe quando você já sente o coração já acelerado, já sua mão já começa a ficar gelada, porque é aquele negócio que era uma situação desconfortável, que eu ia ter que conversar com ela, a pessoa comigo, ali uma situação de trabalho, que eu tinha que resolver um problema no trabalho. E eu falei, o cliente para chegar, e eu lá esperando ele, eu tava sentado aguardando ele entrar na sala, e a minha mão tava suada, assim, já. Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda. E eu comecei a orar naquele momento, falei, Senhor, me ajuda, acalma meu coração, ilumina para eu falar as palavras corretas. Me usa, Pai, me usa, porque não vai ter jeito aqui, eu não sei o que falar. Porque se dissesse que eu ensaiei discurso, não ensaiei discurso nenhum para falar, eu sei que eu tinha um problema para resolver. Mas impressionante como, segundos antes do cara entrar, eu senti uma paz terrível, assim. Que eu falei, eu tô sentindo Deus realmente me acalmar. Eu tô sentindo que aquela sensação ali tá passando. O meu relógio normalmente apita quando fala, batimentos elevou a partir de 100. E o relógio ele voltou ao normal. Eu falei assim, pô, então realmente a oração tem esse poder de cura. Se você orar com fé e pedir, ele vai te ajudar. Eu creio muito nisso. Interessante. E alguém mais queria destacar uma coisa da parte de quinta-feira? Eu posso, vai. Não, pode primeiro. A minha tem que ver com relacionamentos. Eu achei interessante, né? Porque o santuário, ele provoca essa ideia de reatar relacionamento com Deus, né? Desde o momento que o cara reconhece que é pecador, vai até lá. Imagina, tem todo um processo, né? Aí leva o animal, vai lá, tem que se confessar e tal. Reconhece o pecado, tem um preço, era uma coisa que ele tinha que, né? Porque não era uma coisa assim, um item tão... Era caro, né? E ele vai lá, entrega, reconhecendo e tal. E isso tinha que ver também com o relacionamento interpessoal, né? Então, a compreensão de Deus, né, da adoração a Deus, ela naturalmente vai curar relacionamentos. É uma consequência meio que natural. Porque se, beleza, eu me reatei com Deus, né? Refiz meu relacionamento com Deus e isso não afetou meus relacionamentos, tem alguma coisa errada. Porque naturalmente Deus, quando a gente se reconecta com Deus, né? A gente é impulsionado a abrir mão às vezes de orgulho, de rancor, pedir, né, ou dar perdão. E isso é curador, cara. Passei por um negócio um dia desse aí também, envolvendo relacionamento, foi uns 10 dias de oração, foi bem interessante. Acho que quinta-feira, antes de terminar, foi sábado, terminou? Eu até preguei lá no final, não foi? Foi. E foi muito curador, cara. Eu nem tive a oportunidade de conversar com a pessoa pessoalmente, mas só mandei um texto, escrevi, né, e pedi e dei perdão, porque era uma situação que envolvia de mão dupla, né, e tal. E foi tão legal encontrar a pessoa e dar um abraço nela assim, rápido, assim. Nem conversamos ainda como deveríamos conversar, né? Mas como é curador, né, quando você vai até a presença de Deus e, caramba, não vale a pena. Isso aqui não vale a pena de jeito nenhum. Alimentar, mas me ofendeu. Beleza, e aí vai morrer pensando no que o outro fez pra você, né? Então, é muito interessante, né? Como cura, né? Cura relacionamentos. Perdão, Felipe. Nisso que você falou, eu me lembro muito de coisas que eu já ouvi muito na igreja, né? Se você quer ir pro céu e a pessoa também tá querendo ir, como que vocês vão conviver lá em cima? Então, faz muito sentido quando a gente tá perto de Deus, eu vejo como uma pirâmide, né? Quanto mais estamos caminhando para perto de Deus, mais vamos também nos aproximando daqueles ao nosso redor. Uma coisa que me cura muito na questão da adoração é muito na questão da música. Eu gosto muito de música. Lá em casa a gente fica ouvindo música praticamente quase o dia todo. Coloca lá na TV enquanto a gente trabalha, que eu trabalho em casa. E a gente fica lá tocando música lá o dia inteiro. Quando a gente toca, canta na igreja, quando a gente está vivenciando isso, a gente se sente bem quando a gente está cantando, quando a gente está louvando. Lógico que tem vários tipos de adoração, mas para mim a música, o louvor, na música é algo que me traz muita cura e me traz uma paz muito grande também. Assim como o Cris falou que sentiu a paz
quando ele orou, para mim a música. Quando eu tô cantando, ouvindo uma música que toca o meu coração, aquilo vem e me dá uma paz. Eu sinto realmente essa cura dentro de mim. Interessante demais, né? Achei bem legal a lição mencionar isso aqui, né? Deus nos projetou para uma vida de adoração, né? Achei isso fantástico, né? E de fato, né? A gente é desafiado e convidado por Deus, né? A fazer dele o nosso refúgio, né? Quando a gente se sentir longe, em pecado, romper com alguém, ou a gente tá mal, ansioso, né? Nas coisas do dia a dia, preocupado com uma coisa, com um projeto grande, sei lá. Mas a gente tem muitos recursos para isso. E a oração, quem sabe, seja um dos melhores caminhos que Deus estabeleceu pra gente, né? Quando você entrar na presença do Senhor, ele o encontrará lá. E esse lugar se tornará um santuário. Fiquei pensando, o que é um santuário, cara? Santuário é o lugar onde Deus mora. Então, onde ele for chamado, invocado, ele vai estar ali. Né? E até a lição menciona, eu achei bem legal, estabeleça diariamente um tempo para se encontrar com ele. E Deus didaticamente orientou isso no santuário, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente aí e tal. A gente pode notar o sábado como esse tipo de santuário. Sim. Um santuário cravado no tempo. Né? Não vai dar erro. No tempo pode correr, ele vai chegar até você toda semana. Toda né? semana. É bem interessante. Caminhando para o final, gente, aqui a lição terminou. Obrigado foi muito legal, viu? Mas eu queria ouvir de vocês aí as considerações finais. A lição aqui na parte do consenso, já aqui um consenso final, né? Porque a lição terminou falando do original, né? Do santuário celestial, né? O que foi feito aqui é apenas uma cópia. E eu queria ouvir de vocês aqui considerações finais, o que é que vocês queriam destacar nessa última parte aqui da lição. Começando aqui pela Nicole. Quais são tuas considerações finais, Nicole? E qual é o teu recado aí para a juventude que está assistindo esse podcast? Eu acho muito lindo. Eu sou fascinada pela questão da intercessão no santuário. Acho lindo a questão que no santuário terrestre a gente tinha o cordeiro e a gente tinha o sacerdote. Jesus se faz o cordeiro e o sacerdote, o sacrifício e a intercessão. Tudo, né? E a gente não mora hoje em uma situação onde a gente vai lá todo dia, olha, Senhor, aqui minha ovelhinha, porque hoje eu odiei o meu irmão. Olha, Senhor, aqui minha ovelhinha, porque hoje eu menti pro Fabrício. Então, hoje a gente tem o sacrifício de Cristo, que foi sacrificado uma vez por nós, por todos os nossos pecados. Então, quão incrível a gente ter, primeiro, esse santuário no nosso coração e ter um intercessor que não é um sumo sacerdote distante. Cara, tinha quantas milhões de pessoas lá, Fabrício, no deserto? Que saiu, dizem aí, em torno de mais de 1 milhão, né? Mais de 1 milhão saíram do deserto. 1 milhão. Quantos desses tinham um relacionamento pessoal com aquele sacerdote? Mas todos nós hoje, é um figurante. Todos nós hoje podemos ter um relacionamento pessoal com aquele que intercede por nós no trono celeste. Então, acho que o meu recado para a galera hoje é faça bom proveito de ter um intercessor que é também o seu melhor amigo, que também passou pelo que você passa e que te entende nos momentos que você vem para ele. Top demais. Felipão. No texto aqui fala que havia o santuário celestial, onde Jesus ele já fazia ali a parte dele, onde ele ministrava já nos compartimentos do santuário celestial. E havia aqui na terra os sacerdotes que faziam também aquilo que Jesus estava fazendo lá em cima. Mas o interessante é que quando Jesus ele vem para a terra, e ele se entrega, e ele morre, e exclama lá, né, está consumado, o véu do templo se rasga. Ou seja, o trabalho aqui na terra tinha acabado. Porque assim, a gente vê que era um trabalho que era seguido, mas era falho. Por quê? As pessoas que estavam, os sacerdotes, passavam tempo, eles morriam por causa do pecado, né? Infelizmente. Ou também se afastava de Deus, né? Vinha outro que às vezes não estava seguindo a mesma linha e acabava se afastando de Deus e atrapalhava tudo ali, aquilo que Deus tinha planejado. Então Jesus vem em pessoa, morre e fala, pronto, gente, relaxa que eu já resolvi. Vou resolver, vocês não precisam mais se preocupar com isso, que agora está feito, está consumado. Mas agora a gente tem uma responsabilidade muito grande. Porque antigamente, quando o cordeiro era morto, tinha aquela consciência, né? Nossa, estou ali matando um cordeiro e via, né? Agora o cordeiro já morreu. Jesus já morreu, já ressuscitou. E agora a gente olha para trás tudo isso e muitas vezes a gente pode... tá tudo certo, tá tudo tranquilo, Jesus já morreu. Mas não. É uma responsabilidade muito grande e eu tenho certeza que vai ser mais pesado a cobrança para cima da gente. Jesus ele já se entregou, já deixou tudo mais fácil para a gente. A nossa meta agora de vida
é buscar a Deus constantemente, buscar a habitação, né? Preparar o nosso corpo, a nossa mente, para que Deus habite em nós e para que estejamos santificados todo dia, diariamente, assim como era feito antigamente, e que diariamente a gente possa fazer isso também. Muito bom. Cris? E que ele não seja uma visita, né? Complementando o que o Felipe falou, para que Deus habite conosco, que ele não seja uma visita. Nós devemos nos preparar fisicamente, mentalmente, espiritualmente, para poder receber Jesus conosco, para viver. Eu achei muito legal as perguntas que veio aqui em Discuta em Classe, né? Que fica: onde fica o seu santuário para se encontrar com Deus? Legal. O que há de especial nesse lugar? Se você ainda não tem um santuário, como você pode criar um? Eu acho que hoje o santuário que a gente pode criar é nós mesmos, o nosso templo. Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Uhum. Então, se eu não preparar, se eu não cuidar de mim mesmo, não cuidar da minha mente, do que eu assisto, do que eu ouço, do que eu falo, como que eu vou estar preparando o santuário, o templo do Espírito Santo, para que ele possa habitar em mim? Fica meio difícil. Então, é todo um preparo, que nem eu falei, mental, psicológico, espiritual, na minha forma que eu me alimento, né? Porque se eu não me alimentar direito, eu também não consigo cuidar do corpo. Então, a gente tem que preparar o tempo para que Jesus possa habitar em nós e nós possamos refletir a mensagem de Cristo através de nós. Legal demais. Então, fica aí, gente, a sugestão também para a gente poder desfrutar de toda essa estratégia feita por Deus, né? E embora a gente tenha nessa questão pessoal, nós somos o templo e tal, eu achei muito interessante. Então, o santuário tem muitas lições importantes, né? De você, tá aí uma dica importante, tá? Tem o seu lugar de adoração na sua casa, tem o seu horário específico, importante também. Quem sabe qual, eu tenho no meu horário, minhas orações, né, que eu faço para minha família. O horário que desperta só para isso. Então, aproveite isso. Muitas coisas que aconteceram no santuário, obviamente que todo o sacrifício de Jesus feito via os símbolos e tipos, eles perderam seu significado ou a sua necessidade física aqui, por conta que Jesus ele cumpriu tudo que estava sendo prefigurado pelo santuário. Mas a necessidade, a didática, a importância de desfrutar desse relacionamento constante, intencional, com o lugar, com o ambiente, né? Com essa... Cara, é 5 da manhã, eu vou dormir mais cedo, cara. Não vai acordar 5 da manhã para ler a Bíblia. Você não vai acordar dormindo 2 da manhã, não vai. Então, para de pensar nessa bobagem. Então, prepare-se para esse encontro, faça do seu dia um encontro com Deus e ele vai permanecer ao longo do dia, né? Para você ter aquele bate-papo, aquela dependência, aquele relacionamento íntimo com ele ao longo do dia. E monte a sua estratégia. Santuário é uma dica importantíssima para que a gente faça de Deus o centro da nossa vida também. E a gente pode fazer de forma intencional também, tá? Ter o seu lugar, seu momento de adoração também com Deus, de encontro com Deus todos os dias, tá bom? Lembrando que ele está no santuário celestial, né? Então desfrute dessa realidade de um Deus que está agora intercedendo por você e por mim. Eu queria terminar pedindo para a Nicole fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus aí para que esse bate-papo, de alguma forma, motive alguém a permitir, né, ser a morada de Deus onde quer que ele esteja. Perfeito, oremos. Ai, Paizinho, que privilégio a gente saber hoje que o Senhor é um Deus que quer habitar conosco. Amém. Pai, a gente pensa, o povo de Israel tinha uma promessa, a gente tem um cumprimento. Amém. A gente tem um Jesus que morreu e hoje vive por nós. Amém. E, Paizinho, que esse amor tão explícito demonstrado por nós, acorde em nós amor também por Ti. Amém. E que assim nós sejamos transformados e assim nós sejamos desejosos de Ti. Amém. Porque o Senhor disse que o amor acorda amor. Então, que através dessas palavras que foram compartilhadas aqui hoje, que as pessoas que ouviram possam sentir-se amadas por Ti. Amém. Possam entender que é possível ter um relacionamento muito pessoal e muito gostoso contigo, Pai. Amém. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Nicole, aí, pela parceria, pela companhia. Foi muito bom, viu? Sucesso. Valeu, Felipão. Você é demais, hein? Valeu, Cris. Obrigado, foi bom demais, tá? Tá bom. E obrigado a você também que acompanha a gente até agora, tá? Foi um prazer estar com você aqui. Esperamos que você, assim como nós também, nos sintamos privilegiados, né? Em saber que há um Deus no céu que quer morar com a gente, quer habitar com a gente, não quer ser um visitante, não quer passar na nossa vida, não quer ter um encontro perdido na semana de algumas horas. Ele quer habitar com a gente, morar com a gente, participar de toda a nossa vida, construir com a gente esse lar, esse ambiente seguro, onde a gente pode sentar à mesa e bater papo, conversar, ser a gente mesmo e saber que podemos contar com a provisão, com a guia, a iluminação, com purificação. Ele lava a gente, ele intercede pela gente, ele é nosso sacrifício, é o nosso intercessor, é o nosso principal amigo, é aquele que vai vir voltar para buscar a gente. Então desfrute desse privilégio aqui, de uma vida perdoada, vivendo na graça de Deus, sabendo que sim, tudo que nos separava dele
já foi pago pelo sangue de Jesus. Então desfrute dessa intimidade com Jesus, do trono da graça, de acesso livre à sala de audiência de Deus todo dia, tá bom? Que Deus te abençoe. Não esquece de perseguir nas redes sociais, compartilha esse conteúdo também com seus amigos. E vamos juntos para o nosso próximo encontro, tá bom? No seu podcast, No Contexto. Até lá, tchau!